Cristo, no juízo final, fará uma avaliação sobre todo o seu povo. Você está preparado para esta hora? Parte 05, 4/6 de 2024. É bom estar aqui. Os lábios desses meus irmãos caem como o favo de mel, e suas palavras são doces para mim. Em outra ocasião, o cristão está sozinho em seu quarto e fala com seu Deus em poucas palavras entrecortadas e com muitos suspiros, muitas lágrimas e muitos gemidos. E mal pensa ele que Jesus Cristo está lá dizendo a tal teus lábios, ó meu amado. E agora, cristãos, vocês não vão falar muito sobre Jesus? Você não vai falar muito dele? Você não dará sua língua mais continuamente à oração e ao louvor? E a fala que ministra para a edificação? Quando você tem um ouvinte como este, um auditor que se inclina do céu para ouvi-lo e que valoriza cada palavra que você fala por ele, é uma coisa doce pregar quando as pessoas ouvem para captar cada palavra. Eu desistiria se tivesse que pregar para um público desatento. E ainda assim, eu não sei. Platão, diz-nos, certa vez estava ouvindo um orador. E quando todas as pessoas se foram, exceto Platão, o orador continuou com todas as suas forças. Sendo perguntado por que ele procedeu, ele respondeu que Platão era audiência suficiente para qualquer homem. E certamente, se na pregação ou na oração todo o mundo encontrar falhas e todo o mundo fugir disso, Jesus é suficiente para ser ouvinte de qualquer homem. E se ele estiver satisfeito? Se disser que nossas palavras são mais doces que o favo de mel, não pararemos. Todos os demônios do inferno não nos deterão. Poderíamos continuar a pregar, louvar e orar, enquanto perdurar a imortalidade. Se for mel, então o mel cairá. Se Cristo o valoriza, colocamos sua opinião contra toda a opinião do mundo. Ele sabe melhor do que qualquer outro. Ele é o melhor juiz, pois ele é o último e último juiz. Continuaremos falando dele enquanto ele continua dizendo: nossos lábios caem como favo de mel. Mas diz alguém: se eu tentasse falar sobre Jesus Cristo, não sei o que diria. Se você quisesse mel e ninguém trouxesse para você, suponho que a melhor maneira, se você estivesse no campo, seria criar algumas abelhas, não seria? Seria muito bom para vocês cristãos, se vocês criassem abelhas. Bem, diz alguém, suponho que os nossos pensamentos sejam as abelhas. Devemos sempre estar procurando por bons pensamentos e voando para as flores onde eles podem ser encontrados, pela leitura, pela meditação e pela oração. Devemos enviar as abelhas para fora da colmeia. Certamente, se você não ler sua Bíblia, você não terá mel, porque não tem abelhas. Mas quando você lê suas Bíblias e estuda esses textos preciosos, é como abelhas pousando em flores e sugando a doçura delas. Existem muitos outros livros, embora a Bíblia seja o principal que você pode ler com grande vantagem, sobre o qual seus pensamentos podem estar ocupados como abelhas entre flores. E então você deve atender os meios da graça continuamente. Você deve ouvir frequentemente a pregação da palavra. E se você ouvir um ministro que é uma planta da mão direita do Senhor plantando, e você não que ouvir, você será como as abelhas, sugando a doçura das flores, e seus lábios serão como o favo de mel. Mas algumas pessoas não têm nada em suas cabeças, e provavelmente nunca terão, pois são tão sábias que não podem aprender, e são tão tolas que nunca ensinarão. Alguns desperdiçam o tempo que têm. Agora, eu gostaria que o meu povo lesse muito a palavra de Deus, e a estudasse, e então lesse os livros que a ilustrasse. Vou lhe dizer onde tenho bebido um pouco ultimamente, e muitas vezes tenho bebido muito, e é este livro dos Cânticos de Salomão,
é um dos meus livros favoritos. E é um livrinho fofo de Joseph Irons chamado Ninfas, uma explicação em versos em branco. Se alguns de vocês tiver esse livrinho, coloque suas abelhas para trabalhar nele. E se você não sugar o mel dele, estou muito enganado. Então deixe as abelhas trazerem o mel para a colmeia de sua memória. E deixe-o ser adicionado aos estoques de sua mente. E assim você ficará rico em coisas preciosas, de modo que quando você falar, os santos serão edificados. Suas orações estarão cheias de medula e gordura, e seus louvores terão algo neles, porque você enviou suas abelhas para o exterior, e, portanto, seus lábios cairão como favo de mel. 4. Isso nos leva ao próximo tópico. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Acho necessário, quando prego, manter um bom estoque de palavras sob minha língua, bem como aquelas que estão nela. É uma operação curiosa da mente do homem que prega continuamente. Às vezes, enquanto estou falando com você, estou pensando no que vou dizer no final do meu sermão. E quando estou pensando nas pessoas descendo as escadas ou na galeria, e como vou bater no Sul? E assim ainda estou falando com todo o meu coração sobre o assunto sobre o qual estou me dirigindo a você. E por quê? Pregando continuamente, adquirimos o hábito de manter as palavras sob nossa língua, bem como aquelas que estão no topo, e às vezes achamos necessário manter essas palavras sob nossa língua e não deixá-la ir além. Muitas vezes tenho um simile pronto para sair e penso: esse é um dos seus similes ridículos. Retire-o. Sou obrigado a trocá-lo por outra coisa. Se eu fizesse isso com um pouco mais de frequência, talvez fosse melhor, mas não posso fazer isso. Às vezes, tenho muito deles sob minha língua e sou obrigado a mantê-los afastados. Mel e leite estão debaixo da tua língua? Esse não é o único significado. O cristão deve ter palavras prontas para sair aos poucos. Você sabe que o hipócrita tem palavras em sua língua? Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Nunca afaste, Senhor, do nosso coração e da nossa mente a tua santa palavra contida na Bíblia. Ensina-nos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, para que possamos fazer apenas a tua vontade, para que possamos falar apenas a tua vontade e não a nossa. Que o Senhor cresça e que eu diminua, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.